Oi pessoal, eu sou Paulo André, sou professor da Universidade Federal de Pernambuco e decidi gravar esse vídeo a pedido de alguns alunos e alunas meus que queriam compartilhar um pouco mais do que eu falo para os seus colegas. Eu me senti muito honrado com o pedido desses alunos e estou aqui contribuindo com um pouquinho do que eu entendo dessas eleições e o que eu posso estar falando para vocês em relação ao que eu penso sobre o modelo que estamos debatendo nesse momento. Bom, eu tenho visto muitas declarações de voto protesto no Aécio com o seguinte argumento, de que tem que mudar tudo que está aí, do jeito que as coisas estão não dá mais. E eu me pergunto se essa pessoa nasceu e cresceu na Finlândia e chegou no Brasil recentemente. Porque o que é que não dá mais exatamente? O que é que está tão ruim que tem que ser mudado, né? O que é que tem hoje que já não foi muito pior num período da nossa história recente, né? Coisa de 15 anos atrás. Eu não sei e essas pessoas realmente não me dizem. Mas se eu tento alongar um pouco a conversa, eles colocam a frase, mas a corrupção está insustentável. Eu concordo que está insustentável, mas você sabe que a corrupção nesse país é quase que um esporte nacional. Desde que Dom João veio para aqui, para o Brasil, que a gente vê essas práticas no cotidiano, em coisinhas simples. Pessoas que trafegam em faixa contínua, pessoas que vão pelo acostamento, que não dão preferência para os pedestres, que furam filas, que sonegam imposto de renda. Então quase que uma coisa, um mal generalizado que tem nessa sociedade que nós precisamos aprender e buscar mudança sobre isso, né? Mas assim, a gente não tem que estar mudando. O que mudou e que eu vejo que está mudando é essa sensação de corrupção, que ela agora está aparecendo, pelo menos no campo da política, ela está aparecendo e pessoas estão sendo julgadas e inclusive estão sendo condenadas. Então isso para mim já tem sido um ponto bastante significativo. Mas ainda continuam, né, quando a gente argumenta dessa maneira, algumas ainda falam assim, o PT quer instalar uma ditadura no Brasil. Aí eu falei assim, poxa, até pessoas que eu tenho assim, um profundo respeito por elas, pessoas intelectuais, outros professores e tal, eu pergunto assim, como é que é essa ditadura? Por que o PT está demorando 13 anos para instalar? Qual é a ditadura que mantém poderes independentes, né? Que tem uma polícia federal que investiga o próprio pessoal do governo? Que ditadura é essa que manda para a prisão seus líderes mais influentes? Que ditadura permite ser chamada de ditadura sem mandar prender quem é que falou isso? Que ditadura que aceita um bombardeio midiático de notícias negativas e às vezes inverídicas, cotidianamente, repetidamente, e esses veículos de comunicação ainda estão abertos e funcionando nesse país? Bom, eu não entendo como é que isso pode ser uma ditadura. E as pessoas que dizem essas frases também não explicam, né? Só acusam. E eu fico preocupado. Essas coisas me mostram que o que está em jogo, né, na verdade, nessa eleição, não é a Dilma contra o Aécio ou o PT contra o PSDB, mas sim um projeto de governo popular contra uma mídia geradora de um sentimento anti-PT, né? Eu vou explicar. Durante muito tempo eu tive uma sensação muito clara de que a imprensa televisiva e a imprensa jornalística nesse país, né, dos principais veículos de comunicação aberto, bombardeava com notícias negativas sistematicamente o PT e o governo do PT e as ações que esse governo fazia, né? Criticavam o Bolsa Família como um projeto de sustentação de miséria, de geração de folgados, de pessoas que não querem trabalhar, e agora essa mesma mídia valoriza esse projeto porque ele foi reconhecido internacionalmente. Enfim, né? Mas qualquer coisa era motivo de noticiário nos 3 principais jornais da Rede Globo e capa das principais revistas e jornais desse país.
Agora, eu pude comprovar que essa minha percepção realmente era algo verídico, né? Então, foi feito por pesquisadores da UERJ, do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da UERJ, uma pesquisa cientificamente comprovada, com toda a metodologia científica, chamada manchetômetro, né? Essa pesquisa ela tem o objetivo de analisar a cobertura midiática das eleições de 2014, com destaque para o pleito eleitoral. Os meios de comunicação investigados nessa pesquisa são os jornais Folha de São Paulo, o Globo e o Estado de São Paulo. E os 3 principais jornais diários da Rede Globo, que é o Bom Dia Brasil, o Jornal Hoje e o Jornal Nacional, né? Programa de notícia televisivo mais popular e o que tem uma maior audiência na TV. Bom, se vocês quiserem conferir, acessem lá www.manchetômetro.com.br e verifique a metodologia, a idoneidade da pesquisa, além de diversos resultados interessantes sobre a influência da mídia na formação da opinião pública, da opinião política dos brasileiros. Está muito claro e posto uma discrepância do volume de notícias negativas em torno do nome da Dilma, do Lula e do PT. Sempre, desde sempre, foi imensamente maior que qualquer notícia contrária ao Aécio, ao FHC ou ao PSDB. Vou citar apenas um resultado desses mais recentes que eu vi no site do Manchetômetro sobre a quantidade de notícias veiculadas contrárias e favoráveis após o início do período eleitoral. A Dilma teve 182 capas contrárias e 5 favoráveis nesse período que eu estou citando. O Aécio teve 35 capas contrárias e 36 favoráveis, está com saldo de 1 ainda, positivo. A Marina, ela teve 59 capas contrárias e 23 favoráveis. Para mim está muito claro onde é que está o ponto de origem a esse ódio que as pessoas têm do PT, né? Ou a este modelo de governo que o PT instalou no Brasil há 12 anos atrás, né? Se eu tenho um clima de intensidade de notícias que perpetuam sistematicamente, independente se elas são verídicas ou não verídicas, é claro que isso vai gerar nas pessoas uma percepção de que aquele partido é o pior, que aquele partido é o ruim, que aquele partido é o partido corrupto e tal. Mas a gente vai checar dados e ver que a coisa não é bem assim. Não é que eles são santinhos, não é que não existem quadros corruptores dentro desse partido. Claro que existe, como existe nos outros também, né? Mas o que eu fico preocupado, realmente preocupado, é que essa sensação gerou um ódio ao PT e a todo mundo que apoia o PT agora. Inclusive eu fui vítima de ódio por conta disso, né? O mais recente que eu fiquei alarmado é que um médico formado vê a presidente passar mal num debate que teve, baixou a pressão, e no debate que teve do SBT agora, e o médico chegou e disse assim, abre aspas, tá sentindo mal? A pressão baixou? Chama um médico cubano, sua grande filha da puta. Como pode, minha gente? Um médico xingar uma presidente dessa maneira, entendeu? Isso é insanidade, isso beira a barbárie do ódio, e isso é muito perigoso, né? A gente vê sulistas num sentimento xenofóbico declarado contra os nordestinos, né? Porque eles votaram maciçamente, né? Aqui no Nordeste foi voto maciço na Dilma durante o primeiro turno, né? Eu tive ex-alunos me chamando de burro, me chamando de petralha religioso cego, né? Só porque eu decidi votar na Dilma e tenho colocado algumas coisas no meu mural do Facebook e não estou entrando no mural de ninguém para poder colocar coisas que as pessoas não apoiam, né? Então essas atitudes, elas para mim beiram uma certa insanidade e que não fazem muito sentido. Eu não acredito que a gente precisa criar esse clima de ódio, né, quando se trata de escolhas por modelo de governabilidade para esse país. O que a gente precisa conhecer bem é qual dos dois modelos que estão em jogo e escolher um deles de forma consciente, né? Votar simplesmente movido pelo ódio, simplesmente porque quer mudança,
né, seja lá que mudança é essa, eu não acredito que seja uma boa solução para os problemas do país. Tem pessoas que dizem, quero mudar porque eu não aguento mais. Não aguento mais o quê? Me explica o que é que você não aguenta. Eu nunca ouvi essa resposta de ninguém, né? As pessoas não deixam muito claro o que é que não está aguentando, a não ser a corrupção. Eu falei, meu querido, eu entendo, eu também não aguento a corrupção, mas ela está sendo perseguida, ela está sendo julgada, tem pessoas que estão sendo presas, e isso é muito bom, né? O pior é quando antes não acontecia isso, quando as pessoas simplesmente, a gente sabia que existia algum clima de corrupção por aí, existiam umas denúncias aqui e acolá, mas não se investigava, não se punia, né? Não se prendia ninguém. Então, é melhor assim do que antes, eu acho. Isso é uma visão minha, né? Que eu prefiro que as pessoas sejam investigadas e punidas do que as pessoas simplesmente pratiquem seus atos errados e não sejam punidos, né? Mas enfim, nós temos dois modelos para escolher, dois. Um é o modelo neoliberal, que é o modelo que o PSDB apoia. Esse modelo ele não prevê investimentos sociais, não prevê uma força sindical, não prevê taxação de impostos maior aos ricos, não prevê regulação mais forte de mercado em benefício das classes mais baixas. O modelo PSDBista é uma cópia meio que falida do modelo americano. E para que saibamos essa abstração que eu estou fazendo aqui, a gente vê a questão da cantareira lá, da falta d'água em São Paulo. Quando a administração estadual decide não reformar o sistema, que está gritando por melhorias há anos, e São Paulo, o governo do PSDB já está há 20 anos governando. Então, eles têm mais do que responsabilidade em relação à infraestrutura da água lá no estado, né? Mas se tem esse problema e eles não ajeitam, não fazem com que o sistema mude, então eles estão privilegiando a distribuição dos dividendos aos acionistas, né? Então nós temos aí uma prática bem clara do neoliberalismo, né, que beneficia os empresários e ferra o lado social, porque os primeiros bairros que vão ficar sem água são os bairros de periferia, né? Enfim, faz acender o modelo já do PT, o modelo do PT, ele já tem uma outra forma de enxergar. Ele investe no social, ele mudou a cara do Brasil na última década, fez ascender mais de 42 milhões de pessoas para o mercado consumidor, se tornando classe média e tal, que isso faz a economia girar, pagou o FMI, não pediu mais empréstimo ao FMI, né? Deu status para o país lá fora, diminuiu a desigualdade social no país, diminuiu o desemprego, hoje nós temos a menor taxa de desemprego da história, né? Tirou o Brasil do mapa da fome. O Brasil não está mais, de acordo com a ONU, não é de acordo com a Dilma, é de acordo com a ONU, não está mais no mapa da fome. Além disso, ele fortaleceu a Petrobras com investimentos, com a descoberta do pré-sal, possibilitou acesso a medicamentos gratuitos, né, ou com preços populares. Inclusive meu pai, que tem Parkinson, é um dos beneficiados há 8 anos por esse projeto e raramente a gente tem algum atraso dessa medicação, né? E se não fosse isso eu teria um gasto com ele de cerca de R$ 1.400 por mês só para comprar os remédios que ele precisa para se manter vivo, né? Mas em especial eu quero destacar a minha área, que é a área de educação. Esse governo do PT investiu na criação e na interiorização das universidades federais, possibilitando o acesso de milhares de jovens que antes não tinham qualquer possibilidade de disputar uma vaga super concorrida nas federais das capitais. Hoje eu sou professor de uma delas, né, lá em Vitória de Santo Antão, em Pernambuco. Vejo diariamente testemunhos de alunos que moram em sítios ou cidadezinhas pequenas, que não têm referência dentro dos seus parentes, que são formados na universidade devido à triste realidade educacional que teve na sua época de jovem, né? Quando o país era governado pelo PSDB ou antes do PSDB, né? Muitos trabalham como segurança, comerciantes, feirantes, ambulantes, mas não tiveram possibilidade de estudar e ficaram relegados a esse mundo do trabalho local, né?
na sua própria região. Já esses jovens que agora estão na universidade, pegaram um país diferente e têm a oportunidade de estudar numa universidade de qualidade, com professores de qualidade, né? Inclusive recebendo auxílio financeiro e possibilidade de aprimorar seus estudos no exterior através do programa Ciências Sem Fronteiras. Muitos outros estão nas faculdades particulares através do financiamento do FIES ou do ProUni, né? Enfim, acredito que quando se investe no social e nas classes mais baixas, todos saem ganhando. Se o investimento é só no empresário, apenas o empresário ganha e a desigualdade aumenta. Não é preciso pegar indicadores aqui para que a gente entenda isso, né? Com 13 anos de investimentos sociais feitos pelo PT, pergunte se algum dos seus amigos que já eram ricos ficaram menos ricos. Eu não conheço nenhum, né? Acredito que quem era rico, de modo geral, pode ter ficado, ou não ficou mais pobre, mas pode ter ficado mais rico. Por quê? Se tem mais gente com dinheiro e esse pessoal passa para o mercado consumidor, começa a gastar mais dinheiro comprando os produtos, né? E eles têm mais decência na sua vida, os donos dos meios de produção ganham mais com isso, né? Agora tem um impacto social importante que muitos se incomodam, né? Porque às vezes o próprio dono da empresa vai viajar de avião e está sentado no seu lado um dos seus funcionários, um dos seus subalternos, um faxineiro, um operário de máquina, enfim. Mas ele hoje pode fazer isso, e o que antes era impensável, né? Eu sei ainda que estamos muito longe do ideal, mas não se muda 500 anos de tropeços e costumes deploráveis e desvios e sonegações em 12 anos. É preciso mais tempo, é preciso mais investimento social, é preciso mais mecanismos de combate à corrupção, é preciso mais e melhores investimentos em educação e saúde, né? Mas eu vejo que estamos evoluindo e uma administração neoliberal, né, pautada naquilo que eu já comentei anteriormente, certamente interromperia esse tipo de processo social. E é isso que eu acho que a gente vai estar escolhendo no dia 26. Não se trata de optar entre aqueles que fizeram mensalão ou aquele que construiu aeroporto particular com grana pública e empregou parentes no seu governo. Não se trata de escolher entre o menor dos delitos ou em alternar o poder. Não se trata de escolher entre o azul ou o vermelho, entre o bem e o mal, entre o que fala bem e o que fala aos trancos e barrancos, gagueja e tal, entre o filhinho de papai e a guerrilheira. Se trata de escolher um modelo de país, de optar entre o investimento no acionista ou o investimento no social, entre a proteção do dinheiro do rico ou a dignidade do pobre. É disso que se trata o dia 26. Enfim, eu agradeço a paciência em me ouvir até aqui, né? E se você acha relevante essas coisas que eu falei e quiser compartilhar esse vídeo nas redes sociais, fique bastante à vontade. Essa é só uma pequena reflexão que eu tenho para que a gente possa estar minimizando o impacto negativo dessas eleições e que o nosso debate possa ser de fato producente, né? E não entrar numa guerra sem sentido, porque nós somos um único povo e temos direito de escolhas diferentes e nessas escolhas saber se respeitar e saber conviver com elas, né? Seja lá quem ganhar, tá? Bom, eu voto bom voto para vocês no dia 26 e espero que seja na Dilma 13, tá bom? Obrigado, se quiser compartilha.